E aí, amados alunos do sexto ano aí do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de história, trataremos do assunto Grécia, uma civilização clássica, páginas 8 a 13. Novamente o assunto Grécia, uma civilização clássica, páginas 8 a 13. Então, vamos nessa, pessoal. É a segunda aula desse assunto, tá certo? Sobre a Grécia. Os historiadores dividem a história da Grécia Antiga em 5 períodos. O período pré-homérico, vamos estudar mais tarde do que se trata esse nome homérico, o período homérico, o período arcaico, o clássico e o helenístico, tá certo? Então, período homérico, a organização dos gêneros. Depois eu explico para vocês o que se trata o nome homérico, tá certo? Com a invasão dos dórios, muitas cidades deixaram de existir e ocorreu o início de uma nova organização social chamada gênos. Essas comunidades rurais eram formadas por grandes famílias e a maior autoridade era patriarcal, o pai da família, tá certo? O pater. O membro mais velho, eles acreditavam descender de um mesmo ancestral, geralmente um herói ou um deus. O trabalho e as terras eram coletivos, não havia propriedade privada, nem circulação de dinheiro. A escrita também caiu em desuso. Vamos lá. As cidades da Grécia Antiga já existiam. Lembra a questão dos aqueus, que foi um dos primeiros povos eólios? Porém, o último povo a chegar nessa região onde é a Grécia, lembrando que o nome Grécia é dada pelos romanos, os gregos chamavam de Elade. Então, os dórios eram um povo bastante guerreiro. Então, quando os dórios invadiu essa região, as cidades elas foram destruídas. Então, a vida urbana das cidades da Grécia Antiga deixou de existir. Então, houve, vamos dizer assim, uma ruralização. Então, o povo começou a, vamos dizer assim, a viver de forma rural. Muitos aproveitaram a invasão, não de uma maneira positiva e sim negativa, para sair da Grécia, ocasionando a diáspora, assunto estudado na aula passada. Então, houve, vamos dizer assim, uma regressão do processo social da Grécia Antiga. Então, eles viviam em cidades, nas cidades-estados. Porém, quando os dórios, povo bastante violento, um povo guerreiro, invadiu a região, eles fugiram desses dórios e houve uma regressão. Então, as cidades, vamos dizer assim, elas deixaram de existir por um período e houve uma nova organização social baseada em gênos. Gênos eram como se fossem, vamos dizer assim, comunidades rurais mesmo, tá certo? Chefiadas pelo homem mais velho, tá certo? O patriarca. Esses patriarcas falavam, eles diziam que eles descendiam de um semideus, de um deus ou um herói da Grécia Antiga. E até mesmo a escrita, ela deixou, não é que ela deixou de existir, ela caiu em desuso, ela não deixou de ser produzida normalmente, tá certo? Esse primeiro período fala, essa primeira parte fala sobre isso. Esse período da história da formação da Grécia, entre os séculos 12 ao século 6 a.C., é denominado de Homérico, em homenagem a Homero, daí o nome Homérico. Então, quando nós estudamos a questão da Grécia Antiga, das primeiras cidades, que foi a aula passada, é denominado período pré-homérico, pré-antes de Homero, tá certo? Então, o nome Homérico vem de Homero, lembrando, o nome Homérico vem de Homero. Por que esse nome? É ele o escritor das duas principais obras da Grécia Antiga, que é a Ilíada e a Odisseia. Ilíada, nós vamos estudar mais para frente, trata-se sobre a guerra de Troia. E Odisseia é a volta, o retorno de Ulisses à sua terra natal, Ítaca. Certo? Então, continuando.
Vamos refrisar novamente. Esse período da história da formação da Grécia Antiga, entre os séculos 12 e 6 a.C., é denominado de Homérico, em homenagem de Homero, um poeta que escreveu no século 8 a.C. as obras Ilíada, que fala sobre a guerra de Troia, e Odisseia, que fala do retorno de Odisseu, ou Ulisses. Poemas épicos que narram as conquistas gregas, e por meio dessas narrativas escritas foi possível conhecer detalhes da organização inicial do povo grego, já que até aquele momento as narrativas circulavam oralmente, sendo escassas as fontes documentais. Então, vamos dizer que Homero ele pôs um poema que era passado de forma oral escrita. Alguns historiadores dizem que Homero ele era cego e ele ditou a Ilíada e a Odisseia, essas duas histórias, e acabaram escrevendo. Então, daí, desse nome Homero, ele é muito importante porque ele vai relatar um dos principais, as principais organizações sociais da Grécia Antiga. Daí, ele dá, o nome dele é homenageado nos dois primeiros períodos da Grécia Antiga, o período pré-homérico e o período homérico, em homenagem novamente a Homero, escritor da Ilíada e da Odisseia. Aí vamos detalhar um pouco, né? Em Ilíada, Homero narra a guerra de Troia, conflito entre os aqueus, os gregos, e os troianos. Vocês podem ver que não é o termo Dórios, é um dos primeiros povos a dominar a Grécia Antiga, o primeiro povo, que é o aqueu. E troianos, que teria ocorrido entre 1300 a.C. a 1200 a.C. Não se sabe se realmente essa guerra existiu, mas na Turquia atual foram encontradas escavações, vestígios de uma cidade que poderia ter sido a lendária Troia. Em Odisseia é narrada a volta de Odisseu ou Ulisses para a ilha de Ítaca, na Grécia, depois da destruição de Troia, né? Então Ulisses foi um herói de guerra, da guerra de Troia, e ele retorna. Então foram dois poemas que eram passados de forma oralmente, e Homero ele narra esses poemas, normalmente Ilíada fala sobre a guerra de Troia, e a Odisseia que fala sobre o retorno de Ulisses à sua terra natal. A partir do século 8 a.C., os gênios tiveram um aumento na população, o que gerou conflitos para a obtenção de terra e alimentos. Os patriarcas e seus descendentes foram se apossando das melhores terras, tornando-as propriedades privadas, enquanto a outra parte da população ficou sem terras, com aquelas pouco férteis ou com aquelas pouco férteis. Com isso, algumas famílias ganharam muito poder. Os proprietários abastados, os mais ricos, se uniram e organizaram comunidades cada vez maiores, o que levou à desagregação dos gênios e à organização das cidades-estados, também chamada de polis. Então, quando vocês ouviram o nome polis, é a mesma coisa que cidades, cidades-estado. Lembra esse termo cidades-estado? Por que tem esse nome, cidades-estado? É porque elas poderiam ter a mesma cultura, a mesma língua, mas uma cidade tinha leis próprias, tinha, vamos dizer assim, uma organização política própria, tá certo? Então, tem esse nome, dá esse nome cidades-estado por causa disso. Só lembrando, então, existiam povos na Grécia Antiga, os aqueus foram o primeiro, eles formaram as cidades, esse período é conhecido como período pré-homérico. Daí outros povos começaram a vir para essa região, por último os dórios. Quando os dórios chegaram, os dórios, eles, vamos dizer assim, eles destruindo toda a estrutura vigente. Então, com essa chegada desse povo guerreiro, muitos fugiram, formando assim a primeira diáspora. A palavra diáspora, lembra, é dispersão. A primeira diáspora grega. Então, a primeira diáspora grega está relacionada à chegada dos dórios. Nessa parte aqui, nós temos a segunda diáspora grega. Por quê? Porque esses patriarcas, esses homens mais importantes, eles começaram a ter, vamos dizer assim, a beneficiar a sua família, as pessoas mais próximas da sua família com as melhores terras,
fazendo com que o resto da população ficasse com as piores terras ou ficasse com nenhuma terra. Então, isso fez com que houvesse vamos dizer assim, um descontentamento com essa formação, fazendo com que os gregos que não tinham terras procurassem outras terras. Então, isso forma a segunda diáspora grega, a desestruturação dos gênios. Novamente, o aumento demográfico, então, demográfico quer dizer populacional, o aumento de pessoas, não provocou apenas o fim dos gênios, mas também a segunda diáspora grega, dispersão. As pessoas que não tinham, né, condições de trabalho, não tinham terras, migraram para outras regiões em busca de melhores condições de vida. Essas pessoas se fixaram em territórios onde atualmente é o sul da Itália, a França e a costa do Mar Negro. Esse termo dessas regiões é conhecido como Magna Grécia. Ok? O território grego pode ser montanhoso e cercado de muitas ilhas. Isso favoreceu a formação das cidades independentes, as cidades-estados. Apesar dos elementos culturais em comum entre as cidades, como a língua, a religião, como falei para vocês, cada uma tinha o seu próprio governo, um governo próprio, suas próprias leis e sua moeda. Entretanto, essas cidades não ficavam isoladas umas das outras, uma vez que tinham contato principalmente por meio do comércio marítimo. Então, o termo cidade-estado está ligado diretamente a isso. Elas poderiam ter a mesma lei, a mesma língua, a mesma religião, porém cada uma tinha um governo próprio, suas leis eram próprias, uma moeda própria. Daí o nome cidades-estado, tá certo? Não quer dizer que elas não ficavam isoladas, não, elas tinham comércio, como o texto mesmo falou, principalmente o comércio marítimo. Vamos agora para um outro período da história da Grécia Antiga. Como falei para vocês, a história é dividida em 5 partes. A primeira aula está falando sobre o período pré-homérico. Nesse período agora, do início dessa aula, falando do período homérico, onde é escrito os 2 poemas Ilíada e Odisseia, onde ocorre a segunda diáspora grega. E agora vamos falar sobre o período arcaico, certo? O terceiro período da história da Grécia Antiga. O período arcaico, organização das polis grega. Lembrando, polis é a mesma coisa que cidade-estado, está certo? O surgimento das polis marcou o início de um novo momento da história grega, que os historiadores nomearam de período arcaico. O desenvolvimento das primeiras polis gregas ocorreu por volta do século IX a.C. e se ampliou bastante nos séculos seguintes. Haviam dezenas de polis, cidades, na Grécia, e cada uma delas tinha uma forma de governo. Lembrando, as polis da Grécia Antiga ficaram conhecidas como cidades-estados. Já falei o significado dessa palavra. Era na polis, na cidade, que os gregos argumentavam, dialogavam sobre as questões públicas relacionadas à organização da sociedade. Aqueles que eram considerados cidadãos podiam opinar sobre as questões de guerra, cobrança de impostos, divisão de terras, etc. Então, as pessoas que eram consideradas cidadãos na Grécia Antiga, nessas cidades-estados, eles tinham o direito de opinar. Basicamente, é o direito ao voto. É na Grécia Antiga, já posso te adiantar, onde surgiu o modelo de democracia. Não a democracia que nós temos hoje, né? Mas assim, o embrião da democracia, onde o cidadão ele tem o direito ao voto, tem o direito de opinar sobre as questões da cidade, certo? Os termos política e cidadania estão ligados às polis, às cidades gregas, porque na política os cidadãos discutem seus direitos e deveres e elegem representantes para cuidar de seus interesses na sociedade em que vive. Então, o termo democracia surgiu na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas. Entre as diversas polis gregas, 2 tiveram um maior destaque, Atenas e Esparta. Essas 2 nós vamos entrar em maiores detalhes. Elas, servindo de modelo, em determinados momentos, passaram a liderar as demais cidades e estados da Grécia. Observe a seguir como era organizada uma polis, uma cidade na Grécia Antiga. Que é a área urbana da polis, tá certo? Onde ficava a Acrópole, que é o local mais alto, mais elevado da cidade, onde ficavam vários edifícios administrativos, políticos da cidade e a parte também de templos religiosos. Em Atenas, na Acrópole, que fica
o Panteão, que é em homenagem à deusa Atena, que é um templo religioso. No 2 é a Ágora, né, onde fica a praça principal, a praça central, onde todos os cidadãos se reuniam para discutir as questões políticas, tá certo, da Grécia Antiga. Então é na Ágora onde as decisões políticas, administrativas eram tomadas, onde apenas os cidadãos, não são todos, só as pessoas que eram consideradas cidadãos na Grécia Antiga, poderiam opinar. Também havia mercadores que realizavam comércio. A 3 é a parte rural, tá certo? Onde ficava ao redor, ao lado das polis, das cidades, onde vivia a maior parte da população da Grécia Antiga, que era dedicado à agricultura. E nesse slide dá para perceber muito bem a divisão das polis da Grécia Antiga, a parte principal, onde fica a Acrópole, tá certo? Onde tem os prédios administrativos, e na cidade de Atenas você tem nessa letra A o Panteão, em homenagem a deusa Atena. O 2, onde fica a Ágora, que é a praça, onde as decisões políticas, administrativas, onde realizava o comércio era feito. E a 3 é a parte rural, a parte da agricultura. Simples, certo? Enquanto isso, entramos já em um assunto que após os gregos dominarem toda essa região do Mediterrâneo, outra civilização vai ser muito importante, que é os fenícios, que vão ser dominados até mais tarde pelos romanos. E uma cidade fundada pelos fenícios, que já estudamos anteriormente, é Cartago, que fica no norte da África, tá certo? Então, no momento em que se desenvolviam as primeiras polis gregas, por volta do século IX a.C., era fundada a cidade de Cartago, no norte da África, pelos fenícios. Os cartagineses desenvolveram uma rica civilização e se tornaram uma das maiores potências marítimas comerciais da época. Foram dominados pelos romanos no século II a.C. Então, Cartago vamos dizer assim, foi a principal cidade do mar Mediterrâneo por alguns séculos. Pois os fenícios eles eram ótimos navegadores. Lembrando que nós estudamos essa questão dos fenícios no primeiro capítulo não, na primeira unidade, ok? Como foi adiantado, duas cidades se tornaram bastante importantes na Grécia Antiga. Bastante importantes na Grécia Antiga. Atenas e Esparta. Estudaremos primeiro Esparta, que era uma cidade de guerreiros. A cidade de Esparta foi fundada no século VIII a.C. pelos dórios, claro. Um grupo de guerreiros que, como mencionado anteriormente, provocou uma dispersão da população. Os espartanos se estabeleceram em uma região da Grécia chamada Lacônia, no sudeste da península do Peloponeso. Eles tinham como principal atividade econômica a agricultura, pois estavam localizados em terras férteis, propícias para o cultivo de cereais, oliveiras e vinhas. Uma das coisas mais marcantes de Esparta, que era uma cidade voltada principalmente para o militarismo. Então, era uma cidade onde os jovens, desde cedo, eles eram entregues ao Estado para desenvolver, para ser criados os melhores soldados da antiguidade. Outra atividade importante dos espartanos era a guerra. Esparta era uma polis com um exército muito forte e bem treinado, que vivia em constantes guerras com outros povos, dominando territórios e escravizando sua população. No século VII a.C., chegou a dominar grande parte da região do Peloponeso, influenciando a vida dos habitantes locais. Os constantes conflitos com outros povos fizeram da xenofobia é a aversão a estrangeiros, basicamente é o preconceito a estrangeiros, uma marca da cultura dos espartanos. Podemos dizer que eles eram educados para se sentir superiores aos demais povos. Então, a xenofobia é muito forte na Grécia Antiga, principalmente na cidade-estado de Esparta. Uma cidade onde eles viviam, respiravam a questão da guerra. A sociedade espartana possuía regras bastante rígidas. O poder se concentrava nas mãos dos espartanos, ou esparciatas, é a classe principal.
era, vamos dizer assim, a parte mais rica da população de Esparta, que era a minoria, era formada por os guerreiros espartanos. Eles eram, esses esparciatas, ou espartanos, eles eram os descendentes dos dórios, fundadores da cidade, tá certo? E eles detinham o poder sobre as terras e a população. Abaixo deles, dos esparciatas ou espartanos, nós temos o grupo chamado de periecos, que era os aqueus que viviam naquela região antes da chegada dos dórios. Então, os dórios chegaram, conquistaram as terras dos aqueus, tá certo? Então, os dórios, eles eram os únicos a ter poder, porque eles eram conquistadores. Os aqueus ficavam abaixo dos dórios, pois eles foram conquistados. Formavam um grupo de comerciantes e artesãos que não podiam participar das decisões políticas. Então, só os dórios, só os esparciatas ou espartanos tinham o poder, tinham o direito das decisões políticas da cidade. Lembrando que nós estamos falando de Esparta. Os periecos, que eram descendentes dos aqueus, eles eram livres, eles eram comerciantes, poderiam ter terras, posses, mas eles não poderiam participar das decisões políticas da cidade. E por fim, os ilotas, que eram obrigados a trabalhar como escravos, não tinham direitos políticos e eram tratados com extrema violência pelo Estado espartano. Uma coisa muito interessante é que os ilotas, eles eram um certo tipo de escravos, mas eles não eram escravos de uma pessoa. Eles não eram escravos de uma pessoa. E eles eram escravos da cidade. Isso mesmo. Eles eram escravos da cidade. Então, os ilotas, eles exerciam, vamos dizer assim, a parte, vamos, de manutenção da cidade. Como se fosse garis nos dias de hoje. Responsáveis pela agricultura, uma parte da agricultura, pela manutenção da cidade, como falei para vocês, varrendo a cidade. Então, os ilotas, eles não pertenciam a uma pessoa. Então, eles eram escravos da cidade de Esparta, do Estado espartano. Então, a sociedade espartana era dividida apenas em três classes, só refrisando, né? Só relembrando. O primeiro, os espartanos ou esparciatas, descendentes dos guerreiros, dos dórios, tá certo? A minoria da cidade de Esparta, eram eles que detinham o poder e o direito administrativo, o poder de voto da cidade de Esparta. Abaixo nós temos os periecos, descendentes dos aqueus que foram dominados pelos dórios. Eles eram livres, eles eram comerciantes, tá certo? Mas eles não poderiam participar das decisões políticas da cidade. E por último, ilotas, que eram um certo tipo de escravos. Mas lembrando que eles não tinham um dono. E o dono dele era o Estado, a cidade. Ok? Em Esparta, a educação dos jovens tinha como objetivo formar o melhor soldado possível. Os meninos, aos 7 anos, eles eram entregues ao Estado, que os preparavam para as guerras. Já as meninas espartanas, elas eram educadas para trabalhos domésticos, porque elas deveriam ser esposas, mães dos soldados espartanos. Porém, elas praticavam exercícios físicos, como jogos, tá certo? Para se tornarem as futuras mães. Então, os exercícios físicos desenvolvidos, praticados pelas mulheres espartanas, tinham como objetivo deixá-las mais fortes para terem filhos fortes, gerarem filhos fortes, saudáveis, para se tornar os melhores soldados. Um interessante também que em Esparta, quando o menino ele nascia, um menino espartano, não eram todos que se tornavam guerreiros, eles eram levados para os anciãos da cidade e a criança era, vamos dizer assim, analisada, observada, e se essa criança fosse pequena ou tivesse algum defeito na essência, essa criança era jogada do alto do abismo, né? Seria jogada do alto para morrer ao cair no solo, claro. E eles acreditavam que essa atitude tomada para essa criança será algo melhor, porque ela não teria condições a sobreviver à rígida educação espartana. Já se a criança fosse um bebê grande, saudável, um menino, lembrando, grande e saudável, também as meninas passavam por esse processo, grande, saudável, ele seria analisado,
não encontrasse nenhum defeito, ele era devolvido para a mãe e o Estado, a cidade de Esparta, tomava os 7 anos. Então, a criança espartana, ela era literalmente voltada para a guerra. Desde não nascer, ela já começava a lutar, porque se fosse encontrado nela algum defeito de nascença, tá certo? Essa criança seria sacrificada, ela seria jogada fora, porque eles acreditavam que era o melhor para aquela criança. E se a criança não tivesse nenhum tipo de defeito, fosse uma criança forte, ela era devolvida para a mãe e retirada aos 7 anos de idade, onde começava os seus estudos na arte da guerra, certo? O governo em Esparta era exercido por 2 reis. Esse termo é chamado de diarquia, 2 reis. Como Esparta vivia sempre em guerra, 2 reis organizavam a cidade. Por quê? Um ficava na cidade, organizando a cidade, e o outro ia para a guerra, comandando o exército. Então, por isso que a cidade era governada por 2 reis. Dá-se o nome de diarquia, certo? E a cidade era dividida, organizada por alguns órgãos, como a Jerúsia, que é um conselho formado por 2 reis e pelos espartanos mais velhos de famílias poderosas. Então era como se fosse um conselho. A parte mais importante, a Jerúsia, que era formada pelos 2 reis espartanos e os homens mais velhos da cidade. A Ápela, que é a assembleia com poder limitado, composta por espartanos também, lembrando que só eles tinham direito ao voto, só eles tinham poder político na cidade. Eles eram responsáveis por eleger a Jerúsia. E o Conselho de Éforos, formado por 5 membros da Ápela. A função desse conselho era fiscalizar as atividades do rei, organizar a educação e a administração das polis. Então, esses 3 órgãos eram os órgãos que administravam a cidade de Esparta. Primeiro, mais importante, a Jerúsia, formada pelos 2 reis de Esparta e os homens mais velhos. A Ápela, que era formada por espartanos acima de 30 anos de idade, eles que elegiam esse conselho, a Jerúsia. E por último, os Éforos, que eram formados por 5 membros e tinham como função fiscalizar a parte toda administrativa da cidade de Esparta. Ok? Trabalhando como historiadores, Plutarco foi um filósofo grego e biógrafo que viveu entre os anos de 46 e 119 d.C. Entre suas obras encontra-se a vida de Licurgo, que esclarece algumas características da educação em Esparta, conforme descrito no trecho a seguir. Então, nesse trecho, fala um pouco sobre a educação em Esparta, que começa a partir dos 7 anos e vai passando por fases onde a criança, o menino espartano, ele é moldado na arte da guerra para se tornar o melhor guerreiro da antiguidade. Ok? E nesse momento eu vou ficando por aqui. E antes de terminar, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é, claro, Esparta. Isso mesmo, o código dessa videoaula é Esparta. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direto para Prof. George Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!